Muito obrigado e agradeço a atenção dos meus colegas. Senhor presidente, antes de entrar no relatório propriamente dito, me permita duas observações simples. A primeira impõe a lógica que ninguém, nenhuma pessoa física, nenhum ente jurídico pode ter direito a fazer uma dívida sem limite. Se admitíssemos isso como verdadeiro, cairíamos no reino da mágica, no reino do absurdo. Imaginemos por hipótese que um prefeito pudesse fazer uma dívida infinita, tão grande quanto se queira. Ele poderia se dar ao luxo de ladrilhar toda a cidade com paralelepípedos banhado a ouro, dar uma casa para cada habitante da cidade, não uma casa, uma mansão, e ele não teria nenhuma preocupação nem com a dívida, nem com os juros, porque ele sempre poderia fazer mais dívida, mais dívida, mais dívida, ad infinito. Evidentemente que isso demonstra, por redução ao absurdo, que administrar significa administrar recursos limitados. Ninguém, nem um prefeito, nem um governador, nem um presidente da República, nem um tribunal, nem uma instituição jurídica pode ter uma dívida que tende ao infinito e não prestar satisfações sobre essa dívida. A Constituição sabiamente previu, no artigo 52, inciso 6, que esse Senado fixará por resolução um limite para a dívida global do governo geral, do governo central. E é isso que vamos tentar fazer. Nós, como Senado, estamos já há alguns anos em atraso com essa missão. O senador José Serra, lá atrás, tentou um projeto nesse caminho, por razões que agora não vem ao caso dizer, ele acabou sendo arquivado. E, felizmente, agora o nosso senador Renan Calheiros, como presidente da CAI, tomou essa importantíssima iniciativa de que enfrentemos esse desafio e estabeleçamos esse limite. E, junto com técnicos, junto com assessores, eu me dediquei a isso nos últimos 2 meses, pelo menos, para tentar apresentar uma solução que seja palatável, que seja viável. De início, eu quero dizer que examinei como isso é no mundo e encontrei 85 países que têm claro limite para as suas dívidas e regras de como proceder quando o governo atinge esse limite. Algumas que eu achei muito boas, outras que eu achei muito ruins. E estou tentando apresentar alguma coisa que eu espero que ninguém compare, por exemplo, com a regra que existe nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Lá é um valor fixo, um número que a própria inflação se encarrega de provocar shutdown. Aqui não, aqui é um percentual do PIB, que automaticamente é corrigido com a inflação de todo ano. Bom, mas ditas essas considerações iniciais, vamos direto ao relatório, senhor presidente. Eu vou me permitir fazer, senhor presidente, se assim me permite, apenas os tópicos mais importantes. Em exame nessa Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de resolução número 8 de 2025, autoria do senador Renan Calheiros e outros 7 senadores que assinam, que dispõe sobre o limite global para o montante da dívida consolidada da União, em atendimento ao disposto ao artigo 52, inciso 6 da Constituição Federal e artigo 30, inciso 1 da Lei Complementar número 101, Lei da Responsabilidade Fiscal. Isso é importante dizer que esse projeto não é fruto da vontade de quem quer que seja, nem do autor, mas é uma imposição da Constituição. Nós temos a obrigação constitucional de fixar esse limite. A proposta veio com 3 artigos, contendo o terceiro a cláusula de vigência. O artigo 1º institui o limite do valor de 4 vezes a receita corrente líquida para a dívida consolidada da União. Limite esse que será apurado no final do 15º exercício financeiro a partir do subsequente à aprovação dessa resolução. Ou seja, estabelece-se um limite para a dívida já estaria fora desse limite, mas se dá um prazo de 15 anos para que o governo tome atitudes para que a dívida ao longo de 15 anos chegue nesse limite.
Caso não cumpra o limite, a União estará sujeita a uma série de limitações fiscais do artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre elas a limitação de empenho para a geração de superávites primários. Durante os 15 anos a que se refere o caput do artigo 1º, a dívida deverá ser reduzida à razão de 1/15 a cada exercício financeiro. Já o artigo 2º fixa a obrigação de divulgação pública das razões do descumprimento da trajetória, tanto em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, quanto em mensagem do Poder Executivo dirigida à CAI, com a descrição detalhada dessas razões, bem como medidas cabíveis e prazo estimado para o retorno da dívida ao limite aqui imposto. Na justificativa da proposta, argumenta-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 52, inciso 6º, determina que o Senado Federal, no âmbito de suas competências privativas, deve fixar, por proposta da Presidência da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. De acordo com a justificação, em 3 de agosto de 2000, em atendimento a essa regra constitucional, e ao disposto no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o então presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou ao Senado Federal a mensagem número 154 de 2000, com 2 propostas de limites globais, para a dívida consolidada, uma para a União e outra para os Estados, Distrito Federal e municípios. Ocorre que o Senado fixou apenas os limites da dívida dos Estados e municípios, deixando de fora a União. Então, nós cumprimos nossa obrigação parcialmente e não totalmente. Ainda de acordo com a justificativa, nesse contexto, objetiva-se dar pleno cumprimento ao disposto no artigo 52(6) da Constituição Federal. A proposta foi protocolada em 1º de abril de 2025 e não foram apresentadas emendas. Em 15 de julho de 2025, tive a honra de ser designado relator da matéria. Vamos à análise. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Econômicos analisar os aspectos econômicos e financeiros das matérias que lhes são submetidas. De fato, a Constituição Federal, no inciso 6º do artigo 52, estabelece como competência privativa do Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como muito bem mencionado na justificação do projeto, quando da análise da mensagem número 154 de 2000, encaminhada ao Senado Federal pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, tramitou nessa casa o projeto de resolução número 84 de 2007, de autoria justamente da Comissão de Assuntos Econômicos, que tinha como um de seus principais defensores o senador José Serra, não é? Cujo objetivo era fixar os limites da dívida consolidada da União, incluso o processo legislativo da proposta que havia sido enviada pelo Presidente da República. Lacuna essa que está sendo preenchida agora pela análise do PRS número 8 de 2025. Podemos perfeitamente inferir que esse é, inclusive, o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme observamos nota de rodapé do anexo 2, dívida consolidada líquida constante do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Federal, divulgado em sua última edição de maio de 2025, referente ao 1º quadrimestre de 2025, onde se lê em relação ao limite de endividamento da União. Aspas, limite em regulamentação. O Poder Executivo encaminhou proposta de limite de endividamento da União para regulamentação pelo Senado Federal. Então, só para salientar que a Secretaria do Tesouro Nacional concorda que nós temos que regulamentá-lo. Quanto ao mérito da proposta, concordamos plenamente com o proponente, quando afirma que estabelecer parâmetros de longo prazo à trajetória da dívida pública é fator de melhoria das expectativas dos agentes privados, favorecendo a redução dos juros e resultando em maior atratividade para investimentos produtivos, de tal forma que se trata de projeto altamente meritório e absolutamente oportuno. Eu peço permissão para fazer um comentário sobre esse parágrafo. Nós vivemos hoje num país cuja taxa de juros está em 15%. Qualquer pessoa ou empresa que tenha, digamos por hipótese, 100 milhões de reais no banco,
Se ele não fizer absolutamente nada, não tiver nenhum incômodo, não contratar nenhum funcionário, não tiver que pagar, não tiver que receber fiscais da Receitas, enfim, se ele não quer se incomodar, ele pode ir para o Caribe e ele vai ganhar 15 milhões de reais por ano. É o país que é o paraíso do rentismo. E aí esse dinheiro, ao invés de ir para a economia, ao invés de abrir uma fábrica de bicicleta ou uma nova fazenda ou qualquer atividade produtiva que gere emprego, que gere aumento do PIB, esse dinheiro, essa poupança, que seria uma poupança nacional, se torna inútil e um ônus brutal para o país. Apenas para informação, entre 140 países, o Brasil é o que mais paga juro da dívida interna. Chega a alguma coisa próxima de 8% do PIB. Só os juros. Todo esse dinheiro, obviamente, é financiado com novos títulos, uma dívida que cresce mais, formando uma verdadeira bola de neve, que, se não for contida, vai nos levar mais dia, menos dia, a um estado de dominância fiscal que seria caótico para a economia como um todo. Continuando aqui a leitura. Todavia, quanto ao parâmetro a ser utilizado para limitar a dívida federal, salientamos de início que entendemos que deva ser considerado o conceito de dívida bruta do governo geral, DBGG, calculado e divulgado pelo Banco Central. Porém, também entendemos que não basta fixar o limite da dívida em relação à receita corrente líquida, como propõe o PRS número 8 de 2025, mas que devemos considerar dois limites, um com base na receita corrente líquida e outra com base em um percentual do produto interno bruto. Evidentemente que esses limites vão ser equivalentes, pois a capacidade ou até mesmo a vontade de uma sociedade de financiar o gasto público está intrinsecamente relacionada ao percentual de poupança que essa sociedade está disposta em alocar para o financiamento do setor público, em detrimento dos diversos outros instrumentos de captação de aplicação disponíveis no mercado financeiro dessa sociedade. Embora haja uma percepção geral de que a dívida pública esteja em uma trajetória explosiva, percepção com a qual concordamos, mesmo diante das diversas turbulências que sempre se observam nos mercados financeiros, não se tem notícia de que o governo federal tenha enfrentado grandes dificuldades na emissão e rolagem de seus títulos, o que reforça nosso argumento quanto à utilização da relação dívidas sobre o PIB como sendo um parâmetro mais adequado para o controle do endividamento federal. Reforça nossa percepção quanto à preferência para a utilização desse indicador quando observamos que a primeira verificação que faz o Tribunal de Contas da União, TCU, órgão constitucionalmente encarregado de fiscalizar as contas públicas federais, ao analisar a dívida pública é justamente uma investigação da relação dívida bruta do governo geral em relação ao PIB, como podemos visualizar no relatório Contas do Presidente da República 2024, publicado no portal do Tribunal na internet. Some-se a isso o fato de que internacionalmente o padrão para a comparação de endividamento entre os países é a utilização do indicador calculado pela dívida total em relação ao produto interno bruto de cada país. O Fundo Monetário Internacional, FMI, reporta valores para praticamente todos os países. Ao agregar os países em grupos, podemos notar que as economias avançadas apresentam uma média de endividamento estimada para 2025 equivalente a 110% do PIB, ao passo que os países da América Latina e Caribe apresentam uma média de 71% do PIB. Como salientado, os cálculos da dívida bruta do governo geral têm sido tradicionalmente realizados pelo Banco Central e são divulgados mensalmente em seu boletim de estatísticas fiscais, onde observamos a existência de um conceito FMI e outro conceito Bacen. O TCU utiliza o conceito Bacen com a terminologia metodologia BR. A existência de uma metodologia de apuração do saldo da dívida pública com o respaldo do Fundo Monetário Internacional fortalece nossa convicção de estarmos propondo a utilização de um método adequado de apuração da dívida pública sem desmerecimento de qualquer outro. Porém, concordamos com o Tribunal de Contas da União quanto à preferência pela metodologia BR, ou conceito Bacen,
E com base nessa metodologia, iremos propor a definição do limite da dívida da União, feita a exclusão dos cálculos de todas as obrigações e responsabilidades dos estados e municípios, entes subnacionais, bem como a exclusão das operações compromissadas do Bacen. Valores que se destinam à condução da política monetária, pois, como sabemos, tais valores são considerados nos cálculos da DBGG, sendo que os limites específicos para os entes subnacionais já foram definidos por esse Senado Federal no ano de 2001. Estados e municípios já foi fixado. Incluir as operações compromissadas do Banco Central no limite da dívida da União poderia engessar a política monetária, já que seus objetivos e instrumentos voltados ao controle da taxa básica de juros, Selic, e da inflação, são distintos dos da política fiscal. Aqui eu faço um pequeno respiro para dizer que preste muita atenção em duas políticas. Uma é a política fiscal, outra é a política monetária. Nós tomamos um cuidado extremo para não criar nenhuma dificuldade para a política monetária do Banco Central. Em nenhum momento nós vamos criar dificuldade para o Banco Central. E tomamos um cuidado de disciplinar, de alguma forma, com o tempo necessário para que o governo cuide da política fiscal. O objetivo dessa proposição é a política fiscal, não é a política monetária. O Banco Central do Brasil é considerado um dos melhores bancos centrais do mundo e não tem por que a gente criar dificuldade para ele. Por isso, é essencial separar os montantes relativos à política monetária daqueles vinculados à política fiscal, evitando restrições indevidas ao uso dos instrumentos macroeconômicos do país. Dessa forma, propomos que o limite da dívida pública da União seja definido com base na relação dívida bruta do governo federal, conceito Bacen, excluídas as obrigações dos entes subnacionais e as operações compromissadas do Bacen, em relação ao produto interno bruto, no patamar de 80%. Caso a relação DBGG, conceito Bacen, excluídas as obrigações dos entes subnacionais e as operações compromissadas do Bacen em proporção ao PIB, seja superior a 80%, fica a União automaticamente sujeita às vedações previstas no artigo 167-A da Constituição Federal. Apenas para lembrar, enquanto ela não trouxer a dívida para esse limite, ela não vai poder dar aumento para funcionalismo acima da inflação, não vai poder aumentar o número de funcionário, não vai poder criar novos cargos. Enfim, tem uma série de restrições, mas que não param o governo, não há shutdown. O governo continua funcionando. São 10 limitações previstas aqui no artigo 167-A da Constituição Federal. Com base nas tabelas 25 e 17 da última edição do Boletim Estatísticos Fiscais, publicado pelo Banco Central em 29 de agosto de 2025, quero dizer que hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, o Banco Central divulgou uma nova tabela. Eu estou levando em conta de agosto, porque a que ele divulgou hoje não deu tempo. Podemos inferir que atualmente a relação dívida bruta do governo geral, conceito Bacen, excluídas as obrigações dos entes subnacionais e as operações compromissadas do Bacen, em proporção ao PIB, encontra-se na faixa de 64,05%, portanto em patamar inferior ao limite de endividamento da União que estamos propondo, de tal forma que se torna desnecessária a definição de regras destinada ao imediato enquadramento da dívida no limite proposto conforme o previsto no PRS número 8 de 2025. Entendemos que o fato do indicador do limite da dívida da União encontrar-se em patamar inferior ao limite que propomos deve ser interpretado como uma prova de que a sociedade brasileira ainda está disposta a financiar o governo federal, mesmo que todos concordem que o nível de endividamento da União encontra-se bastante elevado, mas ainda em níveis controláveis. Pode-se argumentar que o indicador que estamos propondo como limite da dívida consolidada da União se encontra em desacordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que supostamente determina que os limites da dívida sejam fixados com base na receita corrente líquida. Porém, não podemos esquecer que a competência privativa do Senado Federal advém do inciso 6º do artigo 52 da Constituição Federal, que estabelece
Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Percebe-se que a Constituição Federal não impõe um indicador a ser utilizado para a definição do limite da dívida pública. Portanto, uma lei complementar, mesmo se tratando da LRF, não pode se sobrepor ao texto constitucional, donde concluímos que o Senado Federal dispõe de ampla liberdade para definir o limite da dívida pública conforme julgue mais adequado para o bem da nossa economia. Como havíamos mencionado, além do limite da dívida com base em um percentual do PIB, também entendemos ser necessária a fixação do limite com base na RCL, como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como se sabe, a Receita Corrente Líquida da União é calculada pela Secretaria do Tesouro Nacional e divulgada quadrimestralmente nos relatórios de gestão fiscal. Com base no relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2025, a RCL da União ficou em 1.486 bilhões. Já o Boletim de Estatísticas Fiscais do Banco Central, publicado em maio de 2025, aponta um saldo da dívida bruta geral do governo, conceito Bacen, excluídas as obrigações do entes subnacionais e as operações compromissadas do Bacen, na ordem de 7,575 trilhões. A dívida bruta do governo federal, portanto, corresponde a 5,10 vezes a receita corrente líquida. Propomos que essa relação não possa ser superior a 6,5 vezes o valor da receita corrente líquida. Tempo, margem para que o governo possa tomar as providências. A necessidade dos ajustes mencionados no texto do PRS número 8 de 2025, tanto na definição do indicador do limite da dívida da União, como da não necessidade de definição de regras de reajuste imediato, nos leva a propor uma emenda substitutiva ao projeto. Voto. Diante do exposto, manifestamos voto favorável ao projeto de resolução do Senado número 8 de 2025, na forma da seguinte emenda substitutiva. Faço a leitura, senhor presidente, da emenda substitutiva, que é bastante curta. Projeto de resolução do Senado número 8 de 2025 dispõe sobre o limite global para o montante da dívida consolidada da União, em atendimento ao disposto no artigo 52, inciso 6 da Constituição Federal e ao artigo 30, inciso 1 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 1º. A dívida bruta do governo geral, conceito Bacen, excluída de todas as obrigações do entes subnacionais e das operações compromissadas do Bacen, não poderá exceder 80% do produto interno bruto, nem ser superior a 6,5 vezes o valor da receita corrente líquida da União, acumulada nos 12 meses imediatamente anteriores à sua apuração. E aqui eu peço atenção, porque é importante essas ressalvas que vamos estabelecer aqui para exatamente não afetar o Banco Central. Artigo 2º. No caso da inobservância de qualquer um dos limites definidos no artigo 1º, serão adotadas as seguintes disposições. Fica a União proibida de realizar operações em crédito interna ou externas, ressalvadas: a. as destinadas ao pagamento da dívida imobiliária, ou seja, a rolagem da dívida. Sempre que a União vai precisar rolar a dívida, ela vai emitir título, mas vai entrar um título e vai sair outro. Então, isso não implica em aumento de dívida. A. as destinadas aos pagamentos da dívida imobiliária, que eu acabei de explicar. B. aquelas previstas no parágrafo 5º, artigo 4º, artigo 6º e artigo 7º da Lei 13.820, de 2 de maio de 2019. Aqui é para cobrir o resultado negativo do Banco Central, para cobrir o PL do Banco Central, quando é o caso, tudo está lá previsto na lei, e quando a carteira de títulos do Banco Central compromissada se mostrar insuficiente para a política monetária ou para a política cambial. Então, essas ficam liberadas. O Poder Executivo Federal apresentará ao Senado Federal, no prazo máximo de 30 dias a contar da divulgação da extrapolação do limite definido no artigo 1º, relatório detalhado contendo as razões do descumprimento e as medidas a serem adotadas para o reenquadramento da dívida no prazo máximo de 12 meses.
3. O ministro de Estado da Fazenda comparecerá pessoalmente à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal no prazo de 15 dias para prestar os devidos esclarecimentos em audiência pública. 4. Aplicam-se imediatamente as vedações previstas nos incisos de 1 a 10 do artigo 167-A da Constituição Federal. Eu já fiz referência ao que são essas limitações. Parágrafo único. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, mediante solicitação do Ministério da Fazenda, poderá autorizar a realização de operações de crédito para recompor a reserva de liquidez da dívida pública. Esse é o colchão de liquidez que o Tesouro precisa para renegociar a taxa de juro. Então já estamos também aqui excepcionando. Artigo 3º. Sempre que alterados os fundamentos econômicos em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar solicitação de revisão dos limites de que trata o artigo 1º. Evidentemente ao Senado, porque cabe ao Senado esse papel. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senhor Presidente, para terminar, eu só quero dizer o seguinte. Eu estudei bastante o assunto e acho justo que meus colegas tenham também tempo para estudar bastante o parecer. Então, eu já quero desde já dizer que eu sou favorável a pedido de vista, que eu sou favorável a audiências públicas. Eu só não quero que isso seja usado para prorrogar ad infinito e não tomarmos uma resolução. Dentro da normalidade, eu sou totalmente favorável e estou à disposição para escutar e observar. Aliás, já entrei em contato com o Banco Central, já procurei entrar em contato com o Ministério da Fazenda e já me coloquei à disposição de ambos, porque eu acho que isso é uma matéria que não está sendo feita para um governo. Isso é uma política de Estado. Seja quem for o próximo presidente da República, de direita ou de esquerda, não me interessa, ele terá que cuidar melhor da dívida. No fundo, o que estamos fazendo é colocar um obstáculo, uma parede, e dizer ao presidente de plantão, cuidado, daqui a 10 quilômetros tem uma parede que você pode se chocar. Cuide, tome as providências para não se chocar. O objetivo não é inviabilizar o governo, o objetivo é ter uma política fiscal saudável, que abaixe juro, que a economia prospere, que se crie emprego e que se tenha um país melhor do que nós temos. Muito obrigado a todos.